Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai falar um pouco do Kisu 11, o FOF aí da Klima. Esse FOF que ele replica o índice Suno 30. A gente vai conversar um pouco sobre ele. Tem um ponto bem legal que aconteceu nesse mês, né? Tinha um ano aí que ele não realizava ganho de capital e ele realizou. A gente vai dar uma olhada nisso. Achei bem interessante da gente mencionar que, conforme vocês aí que assistem, principalmente quem assiste os vídeos de todos os FOFs, eu venho falando, né, a respeito de ganho de capital, que tem alguns FOFs voltando e tal, e a gente consegue começar a enxergar isso cada vez mais. A gente vai vendo FOFs fazendo ganho de capital. Então, falar um pouco do Kisu, todos os dados gerais dele estão aqui no canto. Ele ainda está consideravelmente abaixo do patrimonial, né? Lembrando, é base 10, então se você quer ter uma ideia em relação à base normal, ficaria 93,80, 84,50, né? Enfim, mesma coisa, muda nada, galera. Eu vejo muita gente que fica assim, fundo de base 10 é melhor que base 100, ou base 100 é melhor que base 10. Cara, não muda porcaria nenhuma. Eu tenho um fundo base 10, mas eu não gosto. Agrupa suas cotas você mesmo, bota aí 93,80 e, enfim, faça isso, porque não muda nada, cara. Não muda nada. O fundo está sendo negociado aí a R$ 8,45 e ele pagou 7 centavos e meio, né? Com base 10 ele acontece isso, né, pessoal? A gente tem distribuição de 0,075 centavos, tem mais uma casa decimal aqui. E aí, como você vai ter, por exemplo, um lote normal, um lote, né, de 100 cotas, você multiplica e tal, enfim. Acontece essas questões, essas distribuições com a terceira casa decimal em fundos base 10. Alguns sim, outros não, mas tem alguns que tem esse tipo de distribuição com essa terceira casa decimal. Principalmente, isso acontece muito em fundos que eram base 100 que desdobraram, né? No caso, o Kisu foi um deles, né? Vamos lá. Desempenho, ele fala um pouco de mercado macro doméstico, ele foca muito no doméstico. A gente vê aí o terceiro mês de deflação, conforme a gente já está ciente aqui no canal. Ele comenta também sobre o Banco Central, que, de acordo com eles, optaram aí pelo fim do aperto monetário. Pode ser que sim, pode ser que não, né, pessoal? Tem uma reunião quarta-feira agora. Eu acredito que vocês estão vendo esse vídeo depois da reunião. Então, se tiver ido para 14, subiu para 14. Se não tiver, manteve. Mas, assim, falando agora, como vocês estão assistindo o vídeo depois, mas não seria nenhuma loucura os juros ir para 14. Mas eu, pessoalmente, acredito que vai manter esse patamar de 3,75. E o mercado como um todo já vem falando um pouco de uma projeção para o fim do aperto do ciclo de juros altos. Já vi vários lugares falando, tá variando dos lugares que eu vejo, né, dos relatórios de notícias, entre março e agosto do ano que vem. Eu vejo que a grande maioria estão falando entre esses meses aí. Vamos acompanhar para ver. Ele comenta também beneficiados novamente pelo cenário favorável de inflação e queda nas taxas de juros futuros. Os ativos brasileiros tiveram uma boa performance. De fato tivemos, a gente vê aí o tanto que o IFIX vem subindo e tudo, principalmente nos fundos de tijolo, né? Renda urbana, agências, logística, lajes e tal, enfim, bastante coisa subindo. Falando um pouco de recebíveis, a gente vê aí a grande maioria dos fundos recebíveis, eles ficaram abaixo do VP ou muito próximos ao VP, e a tendência é que eles se mantenham nesse patamar aí, pelo menos nos próximos 2 meses. Vamos acompanhar, tudo depende das eleições também, viu, galera? A eleição é um ponto muito chave nessa história toda, mas se falando pelo menos de rendimentos, temos aí mais ou menos 2 meses de rendimentos ruins. Então, vamos acompanhar. Porém, o pior já passou, que foi aquela de menos 0,68, aquela lá que arrebentou mesmo. Mas agora essas de menos 0,3 aí vai puxar o resultado para baixo, mas não é tanto assim, né? A gente vai começar a ver no próximo mês resultados melhores do que a gente viu nesse último mês. Eles fizeram algumas alocações pontuais, conforme eles colocam aqui, e o fundo super bem alocado, 98,7% alocado, e esse dividendo de 0,75, que foi um aumento do patamar recorrente aí do fundo. Aqui a gente tem um gráficozinho do desempenho da cota, né? Pensar que teve gente que comprou esse fundo lá a R$160, no caso R$16, né, na base de hoje,
E aí o fundo teve essa porrada, subiu um pouquinho, ficou com ágio, fizeram uma segunda emissão também. E aí desde a... segunda não, terceira. Não, isso é a conversão. Desde essa conversão, o fundo nunca mais voltou. Né? Sempre ficou abaixo. Quem comprou aqui, galera? Você que comprou o Kisu aqui, ou nem precisa ser aqui, acima dessa banda aqui, ó, bota aqui assim, ó, o patrimonial dele começou ali em R$10, aqui, ó, quem comprou acima dessa linha vermelha, tem uma má notícia pra você, dificilmente você vai ver esse dinheiro de volta, dificilmente. Claro, pode ser que dê um boom e tal, novamente, tudo mais, mas, cara, situação bem delicada pra quem comprou com esse ágio tão elevado, né? Ainda mais em FOF. A liquidez dele vem melhorando, né? 800 mil aí por dia. Desempenho do mês, base de cotistas continua crescendo. Vou mostrar para vocês um gráfico aqui, ó. Olha lá como é que vem um crescimento forte nos últimos 3 meses. Vem crescendo bastante. Crescimento médio de 11,6% ao mês, olha só, hein? E aqui a carteira dele. A carteira dele, pessoal, como ele segue um índice pré-determinado, é uma carteira boa. Claro, tem algumas tranqueiras dentro, tem alguns fundos que eu olho e falo assim, putz, eu não teria, mas como ele segue um índice, ele fica meio travado, né? Isso tem gente que você vai enxergar de uma maneira boa, de uma maneira ruim. Eu vejo como algo bom e ruim. Por quê? Porque é bom, porque evita que ele compre, faça algumas apostas e tal, algumas movimentações erradas. Porém, o que tiver de tranqueira dentro do índice, ele vai comprar. E quando tiver rebalanceamento do índice, ele tem que rebalancear. Claro, não é imediato. Ele tem um tempo para se ajustar e tal, mas mesmo assim, demora um pouco, sabe? Para ele fazer rebalanceamento. O ponto principal ao seguir o índice, ele tem essa cesta de ativos que tem características distintas, né? Vai evitar que o gestor faça aquelas alocações que você olha e você fala, putz, que é isso, né? Porém, ao comprar o índice, ele vai ter que levar todo o pacote. E por outro lado, quando o gestor ele pode ser que o gestor veja uma oportunidade fora do índice muito boa, e aí às vezes ele não vai conseguir comprar, enfim. Tem algumas travas aí em relação a índice, assim. O ponto principal de um FOF de índice, que é o ruim de um FOF de índice, por exemplo, que acontece nos FOFs do Banco Inter, né, que tem um de papel de tijolo, é o seguinte, quando muda o índice, ele rebalanceia na hora. Esse é o ponto principal, o maior defeito. Porém, como esse cara ele não rebalanceia na hora, dá um jeito de mitigar essa questão. Ele vem aí com o texto da carteira em papel, tá ok? Tem muito o que comentar. Esse aqui, eu falo muito da parte de papel da carteira, que é o ponto principal hoje de uma análise de um FOF, é saber quanto que ele tem de papel na carteira para você comparar o que é comparável. Você não pode comparar um fundo que tem 10, 15% de papel com um FOF, né, que tem 10, 15% de papel, com um FOF que tem 50% de papel. Não faz sentido a comparação. Então, olhem isso aqui também. Aí ele explica um pouco do Suno 30, né, como é que ele funciona e tal. Eu já comentei isso com vocês em vários vídeos. Aqui, os últimos rendimentos dele, ele subiu o patamar, né, para 0,75. E o ponto principal deste mês, desse relatório, é isso aqui, ó, ganho de capital, que ele realizou. Tinha tempo que ele não realizava ganho de capital, e agora ele consegue realizar. Isso é bom. Ele vai começar a gerar a carteira dele, começar a fazer aí um trabalho em cima. É um ponto, né, pessoal? Como ele segue o índice, porém tem liberdade, então ele pode fazer umas arbitragens e tal, e aí por isso que ele descola, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o Suno 30. Suno 30, o IFIX caminham juntos, e a cota patrimonial do fundo. Então, como ele consegue fazer algumas arbitragens e tudo mais, alguns trades, ele consegue se descolar do IFIX e do Suno 30, né? Se descolar para cima. Até então, né, nesses últimos 2 anos, aí, desde outubro de 2020, ele vem se descolando para cima. Vamos ver se no longo prazo ele vai conseguir manter esse desempenho aí. Então, o ponto principal é o ganho de capital. O ganho de capital foi assim, a grande surpresa do mês. Eu falo isso com vocês lá, foi 3 centavos de ganho de capital no mês, do 0,75 que ele distribuiu, 0,075 que ele distribuiu.
3 centavos, 0,032 centavos foram de ganho de capital. Bem interessante de ver isso, porque olha só, no último ano não tinha ganho de capital, ele tinha até prejuízos aqui que ele tinha realizado, e agora ele realiza um grande lucro aqui nesse mês. Muito bom. Vamos acompanhar os próximos meses, ver se ele vai começar a girar bem a carteira dele. Ele fala, né, o ponto também, que eles têm baixa dependência de ganho de capital para a geração de resultados. Dessa forma, voltamos a deixar a margem de lucros represados no caixa para distribuições futuras. Então ele pegou esse dinheiro, botou no caixa e vai distribuindo mais para frente. O ponto, galera, como ele não depende de ganho de capital, tudo que ele fizer de ganho de capital é extra. Então é um ponto interessantíssimo disso, de falar um pouco de quando o FOF não depende. Por isso que eu falo tanto, né? Por isso que eu bato tanto na tecla de olhe de onde está vindo o dinheiro do seu FOF. Porque se ele não depende de ganho de capital igual o KISU, quando ele começar a realizar ganho de capital, esse valor aqui, ó, vai ser considerável na renda, vai ajudar bastante na renda dele. E também tem um ponto, né? Agora ele começa a ter receitas não recorrentes, fiquem ligados nisso também. Ele explica um pouco sobre o Suno 30, vamos ver só o critério de inclusão no Suno 30 para vocês entenderem, ó. Tem que participar do IFIX, por questão de liquidez, não pode ser FOF, não pode ser um monativo e tem que ter um yield maior que 0 nos últimos 12 meses. Pronto, é essa a pegada do Suno 30. Enfim, galera, é isso, temos falado do KISU. Ponto principal é o ganho de capital no mês, conforme eu comentei com vocês. Vamos aguardar para os próximos meses, ver se ele vai continuar fazendo ganho de capital. Porém, esse ganho de capital ajudou o fundo a elevar, mesmo que ligeiramente, o patamar de distribuição dele. Nos próximos meses, bem provável que se ele continuar realizando e tudo, ele vai começar a aumentar cada vez mais os patamares de distribuição, e aí, né, a cota tende a andar junto. Enfim, fica aí o vídeo, até a próxima, fui!